Estamos apresentando o programa Por Dentro da Lei. Apresentação: Dr. Carlos Eduardo Mattioli. Oferecimento: Funerária Luto Santa Rita. Com você nos momentos mais difíceis. E Stork, produtos de qualidade. Meus cumprimentos, eu sou Carlos Mattioli, sou juiz de direito no estado do Paraná, pouco mais de 17 anos, completo 15 anos de magistratura na comarca de União da Vitória, onde eu atuo na área da família, da infância e juventude e da cidadania. Na área da cidadania, nós temos um setor criado mais recentemente por uma política pública de judiciário brasileiro, pelo Conselho Nacional de Justiça, os chamados CEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. A cidadania passou a ser uma política pública, portanto, do Poder Judiciário, como disse, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, porque se vislumbra hoje em dia, atualmente, alguns mecanismos, alguns métodos e, além disso, toda uma sistemática diferente do judiciário tradicional. Explicando como funciona. No judiciário tradicional nós temos uma pessoa que postula algo que leva seu problema para o juiz civil, para o juiz da família, pelo juiz trabalhista. Via de regra, se pode pedir algo liminarmente, de maneira mais urgente o juiz vai apreciar. Na sequência, obrigatoriamente será ouvido o outro lado, os demais envolvidos vão ser chamados ao fórum, vão apresentar sua versão e nós vamos avaliar as informações de um lado e de outro, mais adiante produzindo provas testemunhais, avaliando documentos, ou enfim, ouvindo todos os envolvidos, as pessoas que eventualmente tenham conhecimento sobre aqueles fatos, para lá no final proferir uma sentença judicial. A sentença judicial é um ato do juiz que substitui, portanto, a vontade das partes, define quem tem razão, quem fica com o direito. Traduzindo tudo isso que eu falei para uma linguagem mais popular, alguém resolve, no momento que o casal vive separado, tem filho com um dos dois, e alguém resolve levar ao fórum um pedido de pensão alimentícia para ajudar na criação do filho, na medida em que essa pensão alimentícia não é paga voluntariamente. Então uma pessoa procura o judiciário para cobrar a pensão, que é um direito do filho, já que ela cria o filho sozinha e não tem ajuda do pai, por exemplo. O pai vai ser ouvido, nós vamos marcar audiências, nas audiências o pai pode trazer testemunhas, a mãe da mesma forma, nós vamos avaliar a condição econômica, financeira de cada um deles e lá na frente, no final, eu, como juiz ou o juiz que cuida do processo, vai dizer: cabe pensão alimentícia e o valor é X. Esse valor da pensão alimentícia vai ser determinado por alguém que está fora daquela relação, no caso o juiz representando o judiciário, cabe recurso para o Tribunal de Justiça e por aí vai. Nesse sistema tradicional, nós temos que seguir regras procedimentais. Nós não podemos passar por cima dessas regras sob pena de nulidade, sob pena daquele processo não ter nenhum valor. Isso causa o que para as partes? Demora, Esse processo de pensão alimentícia ele não é único dentro de um fórum de uma vara de família. Nós, por exemplo, na vara da família de União da Vitória, temos aí quase 6 mil processos em trâmite. É um número muito grande, somando aquele processo de pensão alimentícia mais 5 mil e tantos processos. Isso avolumado, somado, causa uma demora também, além daquela demora decorrente dos próprios prazos processuais que devem ser seguidos, o direito de defesa de cada um dos envolvidos, a necessidade de encaixar a audiência dentro de uma pauta de audiências de cada fórum e não sem olvidar aí lá na frente, no final, depois da sentença, da possibilidade de um recurso. Levar uma situação para o tribunal vai prorrogar por mais um tempo ainda a resolução daquele processo em definitivo. Quando a gente fala em CEJUSC, em métodos alternativos de conflito, é isso, O juiz ele vai buscar outros mecanismos para resolver, por exemplo, o caso ali da pensão alimentícia que não é paga pelo pai para a filha e a mãe está criando o filho sozinho. De que maneira o juiz vai trabalhar isso? De que maneira o judiciário vai trabalhar isso por meio do CEJUSC? Buscando métodos alternativos. Métodos alternativos pode ser uma simples audiência de mediação,
que vai abrir a oportunidade do diálogo, todos vão conversar ali frente a frente com o mediador responsável e de repente num processo que demoraria meses, numa única tarde consegue chegar a um consenso e o caso está resolvido em definitivo, cada um só segue sua vida adiante sem qualquer problema para frente. Essa é uma possibilidade. Há outras, né? O que nós buscamos particularmente aqui pelo nosso Sejusc, né, é a pergunta: por que se promove a cidadania neste prédio de judiciário, na Justiça de União da Vitória? Porque nós encontramos formatos mais rápidos, menos onerosos para a parte, né? Quem é parte ou já foi parte de um processo judicial sabe como é difícil aguardar a decisão do juiz, como muitas vezes é demorado, como muitas vezes a decisão não é aquela que nós esperávamos, né? Como as coisas são sofridas, como isso traz muitas vezes um incômodo pessoal, uma dúvida, uma incerteza. Muitas vezes em várias áreas aí dos fóruns há toda aquela questão da mágoa, quem está do outro lado do processo, a questão aí, a raiva, da falta de compreensão, dos desentendimentos, enfim. Se a gente puder abreviar isso, perfeito, né? Se a gente puder trazer mecanismos para que as pessoas sejam auxiliadas a utilizar esses métodos alternativos ao tradicional, que é processo, audiências, sentença lá no final, possibilidade de recurso, isso deve ser feito. E quem diz isso? Não sou eu, né? Quem disse isso é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão planejador, é o órgão que tem a função de delimitar as políticas públicas do judiciário brasileiro. E o Conselho Nacional de Justiça se reuniu com base em estudos científicos, com base na análise cotidiana dos fóruns e falou: esse é o caminho. Dentre as inúmeras situações de cidadania, portanto, essas devem ser prestigiadas em relação ao formato tradicional. E o atendimento de cidadania, ele pressupõe, entre outras questões também, nós levarmos a informação às pessoas, irmos até onde as pessoas vivem, estarmos na porta da casa das pessoas, dentro do ambiente de escola, dentro da comunidade, seja rural, seja um centro de convivência do bairro, seja uma praça pública, seja um centro comunitário, enfim, o judiciário ele precisa também, nessa reformatação, sair dos seus espaços de prédios de fórum, palácios de justiça, onde os juízes por muito tempo ficaram encastelados, e ir até onde as pessoas estão para num primeiro momento, prestar um esclarecimento. Esse esclarecimento, essa trazida, essa levada de informações torna as pessoas mais conhecedoras dessas possibilidades alternativas. Então, de repente, alguém que pensava: eu já nem vou levar lá no fórum meu problema de divórcio, partilha de bens, a pensão, o descumprimento de um contrato, um produto que eu comprei que veio estragado e por aí vai, porque não termina nunca. De repente, a gente mostra um outro lado, outras possibilidades de resolver esses problemas de maneira menos onerosa, Menos onerosa porque é menos tempo, menos dinheiro gasto, muitas vezes, menos incômodo acima de tudo. Nessa formatação de cidadania, também é importante ressaltar que se possibilita que o judiciário atue em todas as demandas que possam vir algum dia até nós. Alguém pode dizer: como que se faz o trabalho de cidadania, por exemplo, na área criminal, Nós não sabemos ainda se vai acontecer um crime, aonde vai acontecer o crime. Mas, de repente, nós sabemos em que localidades há uma criminalidade exagerada, fora do normal, por exemplo, no âmbito da violência contra a mulher, no âmbito do traficância de drogas, no âmbito furtos de residência e por aí vai. Então, na medida em que o judiciário se desloca por meio de projetos de cidadania, com parceiros, outros órgãos públicos, vai até aquela comunidade, oferece alternativas de lazer, de empregabilidade, acima de tudo um olhar humano, acolhedor e um ato de estender a mão para aquelas pessoas, ouvi-las, As pessoas não são ouvidas em lugar nenhum. Então, na medida em que o judiciário se concatena, se organiza para promover esse tipo de atendimento, inevitavelmente se reproduz mais adiante um reflexo forte nas áreas sociais, nas áreas policiais, de segurança pública e por aí vai. Então esse é o formato do judiciário, não do futuro, do judiciário de hoje, com um olhar mais atencioso
para a coletividade, com resultados mais profundos, com uma transformação positiva das cidades em que moramos, vivemos, constituímos nossa família, trabalhamos, uma cidade mais tranquila, menos violenta, com menos desigualdade social. E por tabela, isso está dentro da nossa proposta de Poder Judiciário, acabam se reduzindo inúmeros tipos de processos aí nos escaninhos, dentro do processo eletrônico dos fóruns, possibilitando que naqueles casos mais graves, em que não dá para trabalhar só com mediação, não dá para trabalhar só com conversa, com diálogo, em que se precisa produzir provas periciais complexas, precisa se aprofundar na análise dos processos, diante da quantidade, diminuição da quantidade do volume, nós conseguimos dar uma atenção mais especial para esses casos mais difíceis. É um formato, portanto, ainda não tão usual, mas é um caminho inevitável, que é bom para o poder público, numa questão até de custo, benefício e por aí vai, mas especialmente para as pessoas que algum dia, pela existência de algum problema, precisam procurar os serviços de um fórum. Eu sou o Carlos Mattioli, estou aqui a convite do Canal 4, falando sobre questões de judiciário. Fico à disposição de todos e agradeço a atenção daqueles que nos acompanharam.